A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Saúdo a todos com paz do Senhor Jesus. Romanos, capítulo de número 1. E o versículo de número 16, que já temos lido essa noite. E vamos repetir essa leitura. Romanos, capítulo de número 1, e o versículo 16, a Bíblia diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todos conseguem ler o tema aqui deste evento? 1, 2, 3 já. Mais uma vez. A terceira e última vez. Amados em Cristo Jesus, provavelmente o ano era entre 62 e 64. O apóstolo Paulo, o apóstolo das missões, o maior depois de Cristo no Novo Testamento, aquele que abriu mão de tudo quanto antes tinha, e ele disse que transformou tudo quanto antes havia ganhado por perda,
por causa da excelência do conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, sem nenhuma sombra de dúvida, poderia falar acerca do poder transformador do Evangelho. E é por esse motivo que a igreja em Esperantinópolis, como o pastor da mesma já falou, tem saído aos povoados, aos bairros, pregando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e anunciando a todos sobre o poder transformador do Evangelho. E muito especificamente nesse texto em que nós temos lido o versículo de número 16, mas meditaremos nesses instantes com os irmãos, a partir do versículo de número 14, que muito nos interessa, pois aqui é demonstrado 3 comportamentos do apóstolo com relação à pregação do Evangelho. Todos nós sabemos que naqueles dias Paulo estava a pregar, mas o imperador certamente era Nero, que assumiu o governo naqueles dias desde 54. E exatamente 10 anos depois, ele coloca uma roupa como que para desdenhar, para rir, e ateia fogo na cidade. O que de 14 bairros que haviam, 10 foram totalmente devastados pelo fogo, enquanto ele assistia de um local estratégico e ria. Todos vocês sabem que Nero era alguém tão terrível que a história diz que ele tirou a vida da própria mãe. E por aí você tem a ideia. A história dá uma probabilidade de que certamente foi no período do seu governo, enquanto imperador, que foi tirada a vida do apóstolo Paulo. Mas nada destas coisas, sejam prisões, açoites ou até mesmo a morte, tirou a convicção que tinha aquele homem. E é exatamente esta convicção que todos nós, como crentes, devemos ter nos dias em que vivemos. Nunca foi fácil pregar o Evangelho. E à medida que os dias se passam, a possibilidade de ficar um pouco mais difícil, quanto mais se aproxima a volta de Cristo, é muito grande. E a resistência contra a pregação do Evangelho, ela também haverá de tornar-se mais rígida. E nada melhor do que a igreja aproveitar todos esses instantes e esses momentos que estamos tendo para aproveitar e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Constantemente temos dito aos irmãos que Evangelho é resumido exatamente na criação da humanidade, na queda da humanidade, no plano do Senhor para a redenção da humanidade e logo mais para o juízo de toda a humanidade. E o Senhor tem dado tempo a todas as pessoas, no propósito em que as pessoas atentem para a pregação do Evangelho. É por esse motivo que sempre você verá que há algumas dificuldades para pregarmos o Evangelho. Até mesmo nós que dizemos ser crentes, você vê a luta que é: venha para cá, fique aqui próximo, saia daí, porque não é fácil. De fato, é uma batalha, é uma guerra travada. E se todos nós não estivermos atentos, poderemos ser incluídos na palavra que o Senhor Jesus disse, que quem com ele não está juntando,
certamente está espalhando. É por esse motivo que nós estamos aqui mais uma vez, com o propósito de anunciarmos a palavra do Senhor. E todos nós sabemos que todos os que aqui estão já ouviram o Evangelho, mas nem todos ainda tomaram a sábia decisão de seguir a Cristo. E até mesmo alguns que dizem seguir a Cristo ainda estão como que duvidosos, sem saber se ficam, se vão adiante ou se desistem. Mas a oportunidade que Deus nos tem dado não é mais para estarmos duvidosos ou pensativos se ficamos ou se partimos, mas servir a Deus em espírito e em verdade e em fidelidade à sua palavra. O texto sagrado que lhes anunciamos em Romanos capítulo de número 1, todos sabem que a igreja estava debaixo de perseguição, pois é depois que Nero ateia fogo na cidade e por 10 localidades serem totalmente devastadas, e as 4 que ficaram, a maioria dos habitantes delas eram judeus e também cristãos, e ele aproveita para culpar exatamente este povo, e é desencadeada uma grande perseguição. Todavia, na história bíblica e também na história secular, todas as vezes que levantou-se uma perseguição contra o povo de Deus, Deus fez a sua igreja crescer, Deus fez o povo ser mais crentes e mais fervorosos, e o nome do Senhor sempre foi glorificado, até mesmo em tempos difíceis. É por esse motivo que aqui está o texto em que lemos, e precisamos entender a situação em que Paulo estava vivendo. Eu lhes disse que são 3 comportamentos que nós observamos. Veja o capítulo 1 e o versículo 14. Paulo diz: eu sou devedor. Você sabe o que é isso? É um comportamento que Paulo trazia consigo de obrigação de pregar o Evangelho. Observe que ele diz: eu sou devedor. Paulo sentia uma dívida em si mesmo para pregar o Evangelho. Assim é com todos e com todas as pessoas que tomam a decisão de servir a Deus de verdade e de ser um anunciador de boas novas. É muito provável que as pessoas jamais compreendam estas coisas quando se fala de alguém chamado para anunciar o Evangelho, e deveria ser o chamado de cada e de todo crente, mas é que alguns abraçam com todas as possibilidades essa decisão, ao tempo que outros ainda ficam um pouco que acanhados. E é por esse motivo que é difícil e quase incompreensível a vida de alguém que se dedica a pregar o Evangelho. Na visão de alguns, é apenas uma pessoa que quer abraçar o mundo com os braços ou com as pernas, e às vezes parece querer colocar a mão em lugares inalcançáveis. Todavia, todo pregador do Evangelho, ele traz consigo a palavra do Senhor Deus, que no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, 24 a 27, a Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida e não há quem possa fazê-lo voltar atrás. No livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o versículo 1 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não ouvir, e nem também a sua mão encolhida para não abençoar. Mas os pecados da humanidade fazem separação entre Deus e o homem. Agora imaginemos quando Paulo diz
que sentia-se devedor, pelo menos duas possibilidades surgem para que alguém seja devedor. A primeira delas é quando eu pego algo emprestado a alguém, eu tenho o dever de devolver, e do caso contrário eu continuarei em dívida. A segunda possibilidade é quando alguém me entrega algo para repassar a outra pessoa e eu ainda não cumpri este dever. Eu estou em débito, tanto com quem me entregou algum bem, como aquele que deveria recebê-lo. É por esse motivo que eu entendo que Paulo encontra-se devedor, pois é ele quem diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, quando ele diz: eu vou anunciar a vocês o que eu recebi do Senhor. Como bem falou o pastor no início, nós não temos nada se do céu não nos for dado, mas todos nós que recebemos alguma coisa de Deus, nós temos a responsabilidade de repassar o que dele nós recebemos. É por esse motivo que todos nós devemos aproveitar. Se você está respirando tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se você recebeu a graça para ministrar, então ministre a palavra a tempo e a fora de tempo. Mas se você recebeu a oportunidade de ministrar o louvor, ministre o louvor a Deus com toda alegria e de todo o coração. Mas entenda que todos nós somos devedores, porque recebemos de Deus, e o que recebemos devemos repassar a alguém. O apóstolo Paulo ainda continua mediante essa obrigação, dizendo: tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. O apóstolo Paulo não deixa ninguém de fora, e também todas as pessoas que nos ouvem nesta noite estão dentro da possibilidade de alcance do Evangelho. Se você se encontra e se acha sábio, você está dentro da possibilidade de ser alcançado pelo Evangelho. Mas também, se você acha que não é sábio, considera-se ignorante no sentido de não ter um conhecimento cultural, mas você também está dentro da possibilidade de alcance do Evangelho, porque Jesus Cristo veio para salvar a todas as pessoas. De tal forma é que todos estão debaixo do olhar misericordioso de Deus para a raça humana. O apóstolo Paulo mostra ainda a segunda possibilidade, ou segundo comportamento dele com relação ao Evangelho. O versículo de número 15, Paulo diz: e assim, quanto está em mim, estou pronto. Você sabe o que é isso? É uma dedicação do apóstolo Paulo. Enquanto no versículo de número 14, ele diz que havia uma obrigação sobre ele, de tal forma que ele sentia-se devedor. Mas no versículo de número 15, ele diz que havia também uma dedicação dele quanto a isso. E por isso ele diz: eu estou pronto. É verdade que muitos de nós podemos até sentir esta obrigação, mas talvez nós não temos o segundo passo, que é exatamente a dedicação que Deus quer de cada um de nós. Eu estou por ver ainda algo mais belo na terra do que alguém em prontidão para anunciar o poderoso Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja uma criança, adolescente, um jovem,
seja um adulto ou até mesmo um ancião, para mim não há nada mais belo na terra do que quando alguém se predispõe a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é belo não somente aos meus olhos, mas aos olhos de muitas pessoas também conseguem ver esta beleza. Mas quando se trata da dedicação a essa parte, as coisas começam a mudar de figura, porque não é nada fácil. Pregar o evangelho é nós estarmos na contramão do mundo e no sentido do céu, e são poucos os que estão dispostos a estarem dia após dia a pagar este preço, que Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário por toda a humanidade. Mas todos aqueles que se predispõem a pregar o evangelho terão alguns tipos de dificuldades, e por isso precisa de disposição. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, ele disse que todas as pessoas que se dedicarem realmente a servir a Deus piedosamente haverão de enfrentar dificuldades. E você sabe que não é nada fácil ser crente. Ser crente já traz consigo as suas muitas dificuldades, porque dizer não todos os dias para nós mesmos, renunciar o mundo, está em confronto com o pecado, com a carne e com o próprio diabo todos os dias, não é nada fácil. E Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse: podem seguir após mim se quiserem, negarem-se a si mesmo todos os dias, tomar a cruz e me seguir. Quem segue a Jesus Cristo de Nazaré não vai adiante dele, mas vem após ele. Isso significa dizer que ele vai à nossa frente, aplainando os caminhos, resolvendo os problemas e nos dando a possibilidade e a graça para sermos mais crentes todos os dias. É por esse motivo que Paulo disse, e ele afirmava ser um devedor, falando da sua obrigação, mas ele diz: eu estou pronto, falando da sua dedicação. E ele diz: para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Observe, Paulo já havia passado por algumas localidades, mas chegando a Roma, ele disse: eu vim anunciar também a vocês. É verdade que a igreja tem passado por alguns bairros povoados, mas nesta noite especificamente, também aqui na Bela Vista, viemos anunciar o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que saibais que esse é o poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta noite o Senhor curará algumas pessoas como demonstração que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso para agir na face da terra. E ele alegrará a vida de muitos de nós nessa noite, como há muito tempo nós não havíamos sentido, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo disse no versículo de número 16: porque não me envergonho do evangelho,
Aqui é o terceiro comportamento do apóstolo com relação à pregação do evangelho. O apóstolo Paulo está dizendo que o que o inspirava a pregar o evangelho é que ele não tinha de que se envergonhar. E nesta noite eu faço menção, baseado no que Paulo está dizendo no versículo 16, de pelo menos 3 comportamentos com relação ao evangelho. Em primeiro lugar, existem pessoas que se envergonham do evangelho. Em segundo lugar, eu digo-lhes que existem pessoas que elas mesmas são a vergonha do evangelho. Mas em terceiro lugar, existem pessoas que não se envergonham do evangelho. Eu não sei em qual classe você está nesta noite. Eu não sei se você é daqueles que sentem vergonha do evangelho, não tem coragem de pregar o evangelho, não tem coragem de dizer que são crentes, não tem coragem de dizer que servem a Cristo, porque às vezes no meio de uma multidão como essa, alguém dizer que é crente talvez não seja tão difícil, mas no dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, quantos não são aqueles que têm vergonha do evangelho? E é por esse motivo que a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo de número 32 e 33, que aqueles que não confessarem ao Senhor publicamente, o próprio Deus se envergonhará deles. Isso significa dizer que há pessoas que se envergonham do evangelho. Em contrapartida, existe o segundo tipo de pessoas, que são aquelas pessoas que são a própria vergonha do evangelho. Às vezes alguém pode pensar que existem pessoas com os corações duros para não receberem o evangelho. Mas o problema é que muitas pessoas têm envergonhado o evangelho. Há pessoas nas nossas igrejas, dentro dos nossos templos, e até mesmo no púlpito da igreja, muitas vezes, quer seja de paletó ou gravata, mas que vivem a envergonhar o evangelho. Eles não têm vergonha do evangelho, mas eles envergonham o próprio evangelho, porque as suas práticas, as suas palavras, as suas vidas não testemunham do evangelho. É por esse motivo que algumas pessoas ouvem o evangelho e dizem: mas ser crente do jeito de fulano, de ciclano e beltrano, não, desse jeito eu não quero ser. Você sabe quem é esse tipo de pessoa? São os que envergonham o evangelho. Mas o terceiro tipo de pessoas, e eu quero que todos nós saiamos daqui com esse, ou incluídos neste grupo, é aqueles que, como Paulo, não têm vergonha do evangelho. E agora eu lhes explico. O apóstolo Paulo diz que não sentia vergonha do evangelho, porque o evangelho, ele é transformador. E ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo,
Porque existem outros evangelhos que são mesmo de causar vergonha, mas o evangelho de Cristo, nós não precisamos e nem temos por que ter vergonha do evangelho de Cristo, porque muitos de nós aqui, antes de encontrarmos esse evangelho, sim, nós vivíamos uma vida vergonhosa diante da sociedade. Quantas separações e divórcios, as drogas e tantos problemas que aconteceram na nossa vida pregressa. Quantos amanheciam o dia e estavam com a boca na sarjeta, ou às vezes todo o corpo lá lançado. Quantos estavam viciados em tantas coisas que às vezes é vergonhoso até mesmo falar, porque se o evangelho não nos envergonha, mas o comportamento ante ao evangelho, ele sempre envergonhou, mas o próprio evangelho não. É por isso que Paulo diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E ele explica por quê. Porque é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus, porque ele nos libertou do álcool, ele nos libertou das drogas, do adultério, da prostituição e de tantas outras coisas. Sabe por quê? Porque o evangelho é poder de Deus para todos as nossas vidas. E o texto prossegue e diz o seguinte: e para a salvação de todo. Eu quero que você observe o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, versículo de número 21 e 23, ele disse que a mensagem da pregação do evangelho, a morte de Cristo na cruz do Calvário, para os gregos é puramente loucura, e para os judeus não passa de um escândalo. É por esse motivo que Paulo diz: eu não tenho por que me envergonhar do evangelho, porque ele sabia que os gregos que o ouviam pregar dizia quanta vergonha é, porque Jesus Cristo foi julgado pelos nossos pecados. Ele mesmo não tinha nenhum pecado, mas pelos nossos foi julgado. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi os nossos pecados que repousou a culpa sobre Jesus. E por esse motivo ele morreu. Jesus morreu entre dois malfeitores. E como se não bastasse, a punição de que Jesus morreu foi uma punição para bandido. É por isso que os gregos olhavam e diziam: como pode esse homem justo morrer como bandido? Isso é no mínimo uma loucura para quem crê nesse evangelho. Para os judeus isso era muito escandaloso, porque era a pior morte, que alguém era penalizado naqueles dias. Mas como Paulo conhecia o efeito da morte de Cristo na cruz do Calvário, pois o libertou de todas as mazelas, aí ele dizia em alto e bom som: eu tenho tudo para não me envergonhar do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Quantos aqui acreditam que o evangelho é poder de Deus? É verdade, porque ele alcançou você, alcançou a mim, e ele está nos incentivando a prosseguir nesse evangelho. Outra coisa mais, a Roma de Nero naqueles dias, ela vive debaixo de escombros. Embora Nero fosse um homem poderoso, que possivelmente governa de 54 a 64, mas ele termina os seus dias provavelmente tirando a sua própria vida. Como se não bastasse, quem é que sabe o que é de Roma, a não ser de escombros, a não ser de destruição,
a não ser de alguma coisa do passado. Mas olha outra coisa, a pregação do evangelho em que Paulo pregava naqueles dias, salvou o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, alcançou a nós, e nós estamos hoje neste povoado dizendo que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu quero lhes mostrar ainda o alcance desse evangelho. O apóstolo Paulo diz que ele é poder para todo. Aqui fala da universalidade do evangelho. O evangelho alcança o negro e o branco. O evangelho alcança o rico e o pobre. O evangelho alcança as pessoas que têm bastante e as que nada têm. Porque na realidade, por mais que alguém possua bens, se ele não encontrar o evangelho, é pobre, é miserável, é cego e é nu. Mas alguém ainda que nada tenha, quando encontra o evangelho, ele tem a maior riqueza que o universo pode receber: o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que embora a salvação seja para todos, mas ela só alcança o que crê. Porque assim como o evangelho tem um alcance muito grande, ele é restritivo aos que creem. E a pregação do evangelho é responsável para gerar fé no coração das pessoas. E é por esse motivo que eu quero citar a todos nesta noite os pontos desta mensagem que todos vocês leram. Está falando do poder transformador do evangelho. E agora eu preciso da sua atenção redobrada para que rapidamente analisemos isso e encerremos nesta noite. A Bíblia diz no Evangelho de João que quando João Batista aparece naqueles dias pregando o evangelho de arrependimento, ele pregava, batizava as pessoas, e assim ele estava comprometendo-as a aguardarem o Cristo que havia de vir. E João estava pregando, e a mensagem de João não era semelhante à que nós estamos ouvindo nesta noite. A Bíblia diz que João chamava o povo de raça de víboras. João chamava o povo de raça de serpentes. E ele dizia ao povo: quem foi que ensinou vocês a fugirem da ira futura? Mas João está pregando naqueles dias e batizando no Rio Jordão. E de repente quem aparece naquele dia era exatamente ele. Quem? O próprio evangelho encarnado, o próprio evangelho vivo. A Bíblia diz no evangelho de João, no capítulo de número 1 e o versículo 29, que quando João levanta a visão, estava se aproximando Jesus, e João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que mensagem, que encontro, que visão maravilhosa foi aquela daquele dia. Eu fico a imaginar, porque João disse: aquele que me mandou batizar, ele disse que quando eu visse que uma pomba descesse sobre ele em forma corpórea, este seria o Cristo, porque a pomba simbolizava o Espírito Santo de Deus. E como se não bastasse, a voz brada do alto e diz naquele dia que aquele que estava a descer nas águas batismais era Jesus, o Filho de Deus, que veio a esta terra.
para lhes mostrar o poder transformador do Evangelho. Eu quero lhe mostrar o capítulo 2 de João. A Bíblia Sagrada diz que foi convidado Jesus, foi convidado os seus discípulos para uma festa de casamento. E quão maravilhoso deve ter sido aquele casamento, não por causa do casal, ou simplesmente por causa da festividade, mas porque Jesus estava naquele dia. E a festa que Jesus está é simplesmente maravilhosíssima. Eu louvo a Deus, porque sinto a presença dele nessa festividade, nesta noite. E os seus discípulos estão aqui, porque foram todos convidados para vir a este lugar. A Bíblia Sagrada diz que era o terceiro dia daquela festividade. E era comum uma festa de casamento naqueles dias, eles comemorarem por pelo menos 7 dias. Mas sendo aquele o terceiro dia da festa, o vinho se acabou. A mãe de Jesus estava lá, mas nada podia fazer. Ela foi até Jesus e disse: meu filho, o vinho acabou. E acabar o vinho no terceiro dia da festa era simplesmente ridículo. Era dizer que o casamento havia sido fraco ou mesmo fracassado. Quando Maria vai até Jesus, Jesus disse: ainda não chegou a minha hora. Porque Jesus age na hora certa, da forma certa, do jeito certo, usando a pessoa certa. Porque Jesus é muito organizado, como já foi falado nesta noite, e insistentemente dizendo: se organizem para cultuar, se organizem para cultuar. Porque o Salmo 89:7 diz: ele, o Senhor, deve ser extremamente reverenciado, honrado e adorado na congregação dos santos. E aqui hoje está a grande congregação do Deus vivente, e nós viemos para adorá-lo na beleza da sua santidade. A Bíblia diz que Jesus mandou juntar água, e juntou muita água, e quando estavam todas aquelas talhas cheias, Jesus disse: pode ir servir. A melhor coisa é obedecer a Jesus, porque não mostra Jesus orando pela água, não mostra Jesus abençoando a água, mas mostra Jesus dizendo: enche as talhas, tira a água das talhas, e o milagre já estava feito. Quando há obediência, o milagre já aconteceu, porque Deus age em cima de obediência. A Bíblia Sagrada diz que quando levaram para o mestre Sala, que era aquele que a experimentava e dizia como o vinho estava, ele disse: que coisa, nas festas oferece primeiro o vinho bom, e quando todo mundo já está do meio da festa para frente, coloca o vinho ruim. Por que nessa festa veio primeiro o vinho ruim e agora chegou um vinho excelente? É exatamente porque Jesus estava começando o seu ministério e mostrando o poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi naquele dia que Jesus começa o ministério e começa transformando. Quantos de nós estamos aqui que só lembrar do que éramos nos dá vergonha, dá um frio na coluna? Mas graças a Deus que o poder transformador do Evangelho nos encontrou. E se no capítulo 1 de João o Senhor está aparecendo como aquele que tira o pecado do mundo, escute isso: esse mundo passará por uma grande transformação. Porque 2 de Pedro 3,12 está escrito que os céus e a terra se desfarão debaixo de fogo, e aos
céus está envolto em oxigênio e em hidrogênio. São gases altamente inflamáveis. Aquela promessa vai terminar de se cumprir quando Deus atear fogo na terra. Mas enquanto não chega aquele dia, você e eu já temos sido transformados pelo poder desse evangelho, tirando os nossos pecados e mazelas. No capítulo 2, transformado água em vinho. No capítulo 3 de João, está Nicodemos. Ele era religioso, ele pertencia a uma religião, ele era doutor da lei, ele era muita coisa, mas só não tinha sido transformado pelo evangelho. Ele foi encontrar com Jesus de noite. Tem muita gente vivendo na escuridão da noite espiritual e precisa se encontrar com Jesus, porque quem se encontra com Jesus tem a vida mudada pelo poder transformador do evangelho. Quando ele se encontrou com Jesus, ele disse: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer o tanto de milagre que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E Jesus Cristo olhou para Nicodemos e diz: é verdade que tu tem que nascer de novo. Amigo que me ouve nesta noite, você pode ser religioso, frequentar a igreja que quiser frequentar, se tu não nasceres de novo, João 3:3, tu não vê o reino de Deus. Se tu não nasceres de novo, João 3:5, tu não entrarás no reino de Deus. Quem quiser ver o reino, presenciar as maravilhas de Deus, tem que nascer de novo. Quem quiser entrar no reino, ter salvação em Cristo, precisa nascer de novo. Capítulo de número 4, o Senhor encontra-se com uma mulher samaritana. Era uma mulher de vida livre. Ela teve vários companheiros, e como se não bastasse, casava, divorciava, casava, divorciava, e nada de felicidade. É verdade que o Senhor Jesus morreu na cruz, não foi para dar felicidade para ninguém, foi para salvar do inferno. Mas quem é que está salvo do inferno que não é feliz? Por maiores que sejam as dificuldades, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam as lutas, nós não nos envergonhamos do evangelho, porque há uma chama latente no nosso peito. Na hora que encerrar aqui, nós estaremos no céu eternamente com o Senhor. Ao contrário de quem não nasceu de novo e não encontrou com Cristo, quando encerrar a vida aqui na terra, por mais ruim que seja, aí é que vai começar o sofrimento. Porque a Bíblia diz que todos irão para um lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. E ali serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Aquela mulher samaritana encontra Jesus. E Jesus disse para ela: aqueles que bebem da água desse poço, eles voltarão a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, e nele mesmo será feita uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor estava transformando uma mulher sedenta numa fonte de água para dessedentar muitas pessoas. Aquela mulher vai em Samaria, anuncia que Jesus havia chegado, e as pessoas vêm correndo para ouvir a palavra pregada por Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo de número 5 de João. A Bíblia mostra um homem que estava enfermo, mas a sua enfermidade não era física apenas, era emocional e psicológica também. Jesus, o poder transformador do evangelho, chegou e disse: tu quer ficar bom? Aí ele foi falar da família dele. Ele disse: não tem ninguém do meu lado que me apoie. E todas as vezes que a água é movida, antes que alguém me ajude, outro já desceu antes e foi curado. Aquele homem estava preso, não era apenas a sua enfermidade física, mas emocionais, psicológicas também. Ele estava com a vida do lado dele, ele estava com o poder transformador do evangelho do lado dele, e ele estava vendo o defeito nas outras pessoas. Jesus diz: tu queres ficar são? Jesus o curou na hora, e ele saiu dali transformado pelo poder do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
Capítulo de número 6 de João, especificamente o versículo 9. Estava uma multidão bem maior do que essa. Famintos. Famintos fisicamente, porque espiritualmente o Senhor havia saciado a fome de todos. Eles estavam há vários dias ouvindo a palavra, e era o próprio mestre pregando. Mas a Bíblia Sagrada diz que os discípulos disseram: não tem dinheiro, não tem lugar para comprar alimento suficiente. Mas Jesus continua ouvindo e observando a intenção deles. Até que chega um moço e diz assim: tem um menino, ele só tem 5 pães. Mas não é qualquer pão, é pão de cevada. O pão de cevada é bem mexuriquinho. Ele é bem pequenino, porque não tem nele fermento. Era o lanche de uma criança. E ainda disse 2 peixinhos. Dá a ideia que era piaba, uma coisa muito pequena para a quantidade de gente que havia ali. Mas estava lá o poder transformador do Evangelho naquele dia. O que importa não é quão pequeno é o que temos. O que importa é se o Senhor, o transformador das coisas, está do nosso lado, à nossa frente e a nos ajudar. Não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, e não importa também o tamanho do milagre que você precisa. O poder transformador do Evangelho está aqui nessa noite, e tudo que nós precisamos é acreditar. A Bíblia diz que ele mandou sentar de 50 em 50, ver como as coisas organizadas. E as pessoas foram se assentando, foram se dividindo. A Bíblia diz que Jesus tomou aquele alimento em suas mãos e deu graças a Deus. E a multiplicação foi o suficiente para sobrar 12 cestos, como prova da abundante multiplicação e do poder transformador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, nós vamos encerrar. O Evangelho de João, no capítulo de número 7. A Bíblia Sagrada diz que era o último dia da festa. Versículo 38 e versículo de número 39. E Jesus começa a dizer: quem tem sede, pode vir a mim beber, pode vir a mim beber, pode vir a mim beber. Ele disse mais: e quem tem sede beber da água que eu dou, do seu interior vai ficar uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não falou de um rio, ele falou de vários rios. Jesus não falou de uma água qualquer, ele falou de águas vivas. Você sabe que água viva é água em movimento, é água que tem vida, é água que tem o pH do céu, é uma água transformadora. E a Bíblia diz que Jesus disse aquilo porque ele estava falando do Espírito Santo que havia de vir, que naqueles dias não tinham descido ainda. Mas no capítulo 14, versículo 18 em diante, Jesus disse: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Vocês sabem por que a igreja está aqui nessa noite? Ela não se envergonha do Evangelho. É porque o Espírito Santo veio, ele está dentro de cada crente, e é ele que está convencendo vidas nesta noite. Aonde está a primeira pessoa que queira Jesus como Senhor e Salvador nesta noite? Eu estou lhe falando do poder transformador do Evangelho. Capítulo 1 de João transformou a lama do pecado em purificação. Capítulo 2, a água em vinho. O que não tinha cheiro, nem cor, nem sabor, passou a ter cheiro, cor e sabor. Capítulo de número 3, embora não haja um registro bíblico dizendo, e Nicodemos aceitou a Jesus. Mas a Bíblia diz em João 7,50, que Nicodemos
Quando as pessoas falavam acerca dele, dizia, era aquele que havia estado com Jesus. Em João 19:39, as pessoas começaram a olhar para ele dizendo, e tu já é do lado dele também? Que negócio é esse? Porque ele estava lá no dia de perfumar o corpo de Jesus na ressurreição. Quando nós olhamos para isso, o capítulo 4, estava uma mulher de vida livre, transformada pelo poder do Evangelho como uma fonte que salvou Samaria naqueles dias. No capítulo de número 5, um homem enfermo, com problemas não somente físicos, mas na alma, no espírito, que naquele dia foi sanada a sua situação. No capítulo de número 6, pessoas famintas, que naquele dia a sua fome foi saciada pelo pão e peixe que foi multiplicado. No capítulo 7, vidas que não somente tiveram a sua sede saciada, mas nelas estava sendo feita uma fonte a jorrar para a vida eterna, porque rios de água viva estavam saindo deles. Quem está nessa noite aqui, que crê no poder do Evangelho, que quer entregar a sua vida a Cristo, onde está a primeira pessoa? Levante a sua mão. Tem alguém? Aonde está uma pessoa que deseja reconciliar-se com Deus? Você é dos que tem vergonha do Evangelho? Envergonha o Evangelho? É dos que não se envergonha de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Se tiver alguém do seu lado, educadamente, você só pergunta, se você quiser eu posso lhe levar. Não insista, porque Cristo não está em liquidação. Mas se você decidir, essa é a oportunidade. Onde está uma pessoa para Cristo? Tem alguém para Cristo? Se tiver alguém do seu lado, convide-a. Se tiver alguém que queira reconciliar-se, convide. Se tiver alguém para fazer a decisão, convide-o. É só Jesus quem pode salvar. É só o poder transformador do Evangelho que pode libertar. No final de semana passada eu estive com uma pessoa que era dependente químico. Ele disse, Silvio, em todo lugar, no espiritismo alto, espiritismo baixo, igreja católica, eu fui em todos os lugares, mas eu não tinha mais paz. A mulher dele testemunhou que um dia ele a chamou, ele estava em cima da mesa com um laço preparado, e ele disse para ela, hoje eu acabo com tudo. E ela disse, não faça isso. Ela entrou em prantos porque ela tinha visto aquela cena com a mãe dela, que um dia fez a mesma tentativa. Eu disse, qual foi o resultado? Ele estava cantando na festa onde nós estávamos pregando. Ele disse, me falaram de Jesus. E o poder transformador do Evangelho me alcançou. E Silvio, por que não deu certo comigo? Talvez você não teve a mesma dedicação. Talvez você não teve a mesma aplicação. Talvez você não deixou ele entrar em você como ele gostaria de fazer. Mas Jesus é poderoso. Jesus é poderoso. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém para se reconciliar com Deus? Aonde você estiver, ponha a sua mão no seu coração. Jesus querido, tenho falado a este povo sobre o poder transformador do Evangelho, mostrando-lhes na sua palavra de tantas quantas transformações o Senhor tem feito. E eles mesmos são testemunhas do que tem mudado na vida deles. Mas o Senhor nos autorizou a falar que o Senhor faria muitas curas.
E é sobre isto que te oro agora. E o faço no nome de Cristo Jesus, no poder e na autoridade da tua palavra. No meio destas pessoas, há pessoas que haviam sido diagnosticadas com enfermidades. E ao retornarem ao médico, não encontraram enfermidades. Eu estou falando a este povo de algo que eles conhecem. Mas a mente humana é falha e às vezes nós fracassamos. Mas eu te oro nesta noite por novas enfermidades que afligem o corpo e a mente dos teus filhos e filhas nesta noite. Não precisamos de ibope. E não estamos aqui com outro propósito a não ser o de glorificar o seu nome e pregar o seu evangelho. E eu creio porque sou testemunha. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite com convicções certas. E eu sinto que o Senhor está neste lugar. Eu me dirijo às enfermidades nesta hora, na autoridade do teu nome e no poder do evangelho que prego nesta noite, que é poder para a salvação. Mas do bojo da salvação tem um bocado de benefícios que chega até nós. E eu estou te pedindo por curas nesta noite. Há pessoas que não são crentes, mas cura elas, Senhor, para que no dia do juízo isso fique como testemunhas. Quando elas disserem que não te conheciam, o Senhor diga: eu te curei naquele dia. Enfermidades na alma, no espírito, nas emoções, saiam na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfermidades nos ossos e nos nervos, enfermidades nas entranhas ou nos ossos, ouça a minha voz, em nome de Jesus, saia! Enfermidades no aparelho respiratório, enfermidades nos rins, enfermidades nas cartilagens, saia em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, aonde a nossa voz alcança, a toda e qualquer enfermidade, saiam na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que a cura divina, milagres e maravilhas aconteçam no meio do seu povo, para o seu louvor e para a sua glória. Espírito do Senhor, amigo da igreja, é tão bom estar aqui na presença do Senhor. É tão bom servir a Ti. Olha para esta multidão que tem ouvido atentamente a Tua palavra. Que nós não sejamos dos que se envergonham do Evangelho. Que nós não sejamos dos que fazem vergonha ao Evangelho. Pois a punição será grande para eles, porque é impossível que não haja escândalo. Mas ai de por quem vier, que nós não escandalizemos o Evangelho. Mas que todos nós, como Paulo, possamos dizer: eu não me envergonho do Evangelho. E só há uma condição para não se envergonhar do Evangelho: é viver o Evangelho e ser transformado pelo Evangelho. Espírito de Jesus Cristo, apodera-te de nossas vidas nesta noite. E que quem é batizado no Espírito Santo seja tomado nesta noite para falar em línguas, para orar em línguas, para cantar em línguas, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que não é batizado no Espírito Santo, Jesus querido, eu estou pregando sobre o poder transformador do Evangelho. Transforma esse local em um arraial do Teu Espírito, da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia. E encha-nos nessa noite.
final de festa, é princípio de uma semana, e nós queremos começar cheios, 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 cheios do teu Espírito Santo. Nós não estamos dentro de um templo, mas do Senhor é o céu, do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e todos que habitam nela. Os teus filhos desde manhã têm anunciado a palavra, mas tira o cansaço, tira as dores, encha-os de graça, de poder e de autoridade. Toma de conta das nossas vidas essa noite, e que nós saiamos daqui como que flutuando, como que sonhadores, pensando que é sonho, mas sendo realidade. Arranca de nós o que não te serve, arranca de nós o que nos perturba, e nos dá um espírito de paz, de alegria, de tranquilidade, porque o poder transformador do Evangelho tem sido anunciado e tem trabalhado na vida de cada um de nós nesta noite, para o seu louvor e para a sua glória. É que te pedimos e gratos estamos em nome de Jesus. Glória a Deus. Podem sentar os irmãos em nome